O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Isaías 50, verso 4. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que agora iremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender, aceitar, colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos que enfrentam problemas, necessidades, dificuldades, têm as suas lutas, Pai. Tu conheces cada um, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Suplicamos que as Tuas bênçãos sejam concedidas conforme for a Tua santa vontade. Em especial pedimos por Roseli Francisco dos Santos. Ela pede pelo filho que hoje completa mais um ano de vida, que seja abençoado por Ti. Abençoe o Jefferson, Pai. Também Lucilene Cassimiro, Abadia Ferraz. Ela também pede pelo irmão Adalberto, que está completando mais um ano de vida. E todos os demais, Pai, que nos escrevem, os nomes que eles citam, os pedidos que são mencionados. Nós confiamos em Ti e esperamos que as bênçãos sejam concedidas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando sobre testemunhando de Jesus e ontem nós aqui apresentamos o assunto que fala sobre um filho que se afastou. Muitos pais têm sofrido com decisões erradas que os filhos têm tomado, afastado dos teus caminhos, dos caminhos do Senhor. E ontem nós citamos aqui Jeremias 31, a partir do verso 15, e fala aqui que os filhos voltarão da terra do inimigo. Sim, se os nossos filhos foram educados no caminho do Senhor, se a semente foi plantada quando eles eram crianças, eles podem estar hoje longe da presença do Senhor, mas os pais, com certeza, continuam orando pelos filhos para que retornem, e o Espírito Santo vai fazer essa obra e vai trazê-los de volta para a presença do Senhor. Os filhos voltarão da terra dos seus inimigos. Existe esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Vejam, é claro que aqui o profeta Jeremias estava falando da tribo de Efraim. Eles haviam se afastado do caminho do Senhor, mas essa profecia também, ela é para nós individualmente. Então nós precisamos tomar posse desta promessa de Deus. Como eu disse ontem para vocês, anotem aí, marque na sua Bíblia. São passagens que nos ajudam, que nos fortalecem e que nos dá ânimo para continuarmos na nossa caminhada. A nossa caminhada, ela é longa, ela dura toda a nossa vida. Desde quando nós aceitamos a Jesus e vamos vivendo o nosso dia a dia, nós estamos enfrentando lutas, enfrentando problemas. É possível que muitos dos que acompanham o canal Hora Tranquila têm passado por momentos de fraqueza, momentos de oscilação nessa caminhada com Deus. Isso acontece com todo ser humano, mesmo homens que Deus havia escolhido, separado para uma missão, como nós temos o caso aqui de Elias. Elias, depois de ter profetizado que durante 3 anos e meio não choveria, e não choveu, depois que ele enfrentou os sacerdotes de Baal e desafiou para provar quem era Deus, se era Baal ou se era o Deus que o povo de Israel temia e cria. E nós conhecemos a história. Os sacerdotes de Baal fizeram de tudo para que Baal pudesse enviar chuva ou fogo do céu para consumir aquele altar do sacrifício, mas nada aconteceu. E quando Elias começou a orar, o fogo desceu,
consumiu o altar, as pedras, a água que havia molhado todo aquele sacrifício. E Elias orou e pediu para que Deus então mandasse chuva. E assim aconteceu. Mas Elias, depois desse momento, ele teve a sua fraqueza também espiritual, quando Jezabel ameaçou matá-lo. E ele então fugiu, e ele pediu a morte. Ele pediu a Deus que tirasse a sua vida, porque ele estava com medo de enfrentar Jezabel, que era uma mulher má, era a mulher do rei Acabe, e nós conhecemos a história. Mas Deus fortaleceu Elias, pediu que ele comesse, alimentou Elias, deu pão, deu carne, ele tomou água do riacho, e Deus disse: agora você levanta e caminha. Isso aconteceu, Elias foi fortalecido e depois foi levado para os céus vivo, ele não passou pela morte. Então, irmãos, nós temos também as nossas fraquezas. Não se desespere se porventura você está passando por este momento de oscilação na sua vida espiritual. Clame a Deus. Eu sei que às vezes não dá nem vontade de orar, mas nós precisamos clamar a Deus e pedir que Ele renove a nossa fé, a nossa confiança nele e nos ajude a entender os momentos que nós atravessamos e aceitar a vontade de Deus em nossa vida. E com certeza, Deus ele vai ouvir e responder, e nos fortalecendo, nos ajudando a nos voltarmos para a presença do Senhor. Então, a oração ela é fundamental para que nós possamos nos fortalecer novamente. O estudo da Bíblia também é fundamental. A Bíblia é o alimento, é o pão que alimenta a nossa alma, que nos fortalece. E a respiração, a oração, melhor dizendo, é como a respiração, é o oxigênio, é o que nos anima, nos ajuda a buscar e confiar no Senhor. O profeta Zacarias, ele escreveu aqui no capítulo 10, eu vou ler com vocês, depois você pode ler também na sua Bíblia. Zacarias escreveu: peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade, e ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis, os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha que pisam os inimigos na lama sob seus pés, pois o Senhor está com eles na luta e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus e ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Então, a promessa de Deus é que nós deveremos pedir ao Senhor chuva, e Ele enviará aguaceiro para os campos, e eles se tornarão verdes. Isso quer dizer, irmãos, se a nossa fé hoje está fraca, está vacilante, clamemos ao Senhor para que derrame sobre nós o Espírito Santo. Nós precisamos desse batismo diário em nossa vida, para que a nossa vida espiritual floresça, para que a nossa vida espiritual seja uma vida que demonstre às outras pessoas o quanto Deus tem nos ajudado e tem nos abençoado. Estamos atravessando um momento muito difícil na história deste mundo, e isso é sinal de que a volta de Jesus está muito próxima. E se nós
não buscarmos a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo dia a dia, e que aguaceiros sejam derramados sobre a nossa vida, nós, com certeza, não teremos forças para suportar as provações e as tentações que estarão diante de nós. Mas, como diz o profeta Zacarias, Deus enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. E então, ele fala aqui dos ídolos, fala aqui dos adivinhadores, falam daqueles que interpretam sonhos, mas ele diz: o meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. A única segurança que nós temos, irmãos, é Deus. Não é adivinhadores, não é pessoas que interpretam sonhos, não é pessoas que leem cartas, enfim, que querem predizer o futuro, ídolos. Não, a nossa força e a nossa vitória não está nessas coisas, está no Senhor. E às vezes nós estamos sem saber o que fazer, porque, como diz aqui o profeta Zacarias, o meu povo anda sem rumo como ovelhas perdidas que não têm pastor. Nós temos um pastor que cuida de nós e ele quer nos dar o melhor. E nós precisamos, então, confiar de que Deus, pelo seu poder, o poder do Espírito Santo, ele fará com que nós nos voltemos para ele. Se porventura alguém está acompanhando os estudos e está se sentindo fraco espiritualmente, está se sentindo sem forças para enfrentar a situação, clame ao Senhor, porque Ele quer que nós nos voltemos para Ele. Quando Jesus estava falando aqui com Pedro, está em Lucas 22, nos versos 31 e 32, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro estava sendo tentado pelo inimigo, mas Jesus disse: eu orei por você. Sim, irmãos, Jesus ele quer que nós também o busquemos em oração. A oração ela tem muito poder. Se nós temos alguém da nossa família que está distante do caminho do Senhor, se nós estamos sofrendo por causa de decisões erradas que estão tomando em suas vidas, busquemos a presença do Senhor, supliquemos ao Senhor, assim como Jesus fez por Pedro e pelos demais discípulos. Ele também espera que nós façamos pelos nossos familiares. E com certeza a bênção virá e aqueles que estão afastados do caminho do Senhor irão retornar. E se nós também estivermos fracos em nossa fé, nós seremos fortalecidos e seremos testemunhas fiéis daquilo que Jesus tem feito por nós. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos voltar amanhã para concluir o estudo desta semana e mais uma vez desejamos que o Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando, nos fortalecendo e nos dando vitórias nos problemas que nós enfrentamos. Que Deus nos abençoe.